mas agora é chegada a hora de partirmos. Parto para a morte e vós para a vida. Entretanto, qual de nós caminha para melhor sorte é algo que somente o Deus sabe. Olá, aqui quem fala é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro Apologia de Sócrates, de Platão. Bom, nesse livro nós temos exatamente o que vemos no título, a defesa de Sócrates. Defesa essa sobre o julgamento de vida ou morte no qual ele foi colocado por seus contemporâneos pelos supostos crimes de ateísmo e de corrupção da juventude. Mas, para dar um pouco de contexto do porquê de fato esse julgamento sequer foi iniciado, nós devemos voltar ao oráculo de Delfos, local onde temos a famosa frase "Conhece-te a ti mesmo". Em um dado momento, perguntaram ao oráculo quem era o homem mais sábio, e sua resposta foi que Sócrates era o mais sábio de todos. A princípio, nem mesmo o próprio Sócrates acreditou nessa afirmação, porém ficou angustiado, pois sabia que o oráculo não mentia. Ele então passou a investigar o assunto, falando com aqueles que eram julgados grandes sábios do seu tempo, como políticos, artesãos e poetas, visto que tinham grande importância na sociedade. Dirigi-me a um desses indivíduos que gozam de reputação de ser sábio. Então, ao examinar esse homem, trata-se de um de nossos políticos, minha experiência foi, homens de Atenas, algo assim. Após conversar com ele, pareceu-me julgar-se sábio a muitas pessoas e especialmente a si mesmo, mas não era. Procurei em seguida mostrar-lhe que ele se julgava sábio, mas que não era. O resultado foi ele passar a não gostar de mim, bem como muitos dos presentes. À medida que me afastava, pensei comigo: sou mais sábio do que esse homem. Nenhum de nós dois realmente conhece algo admirável e bom. Entretanto, ele julga que conhece algo quando não conhece, enquanto eu, como nada conheço, não julgo tão pouco que conheço. Portanto, é provável, de algum modo, que nessa modesta medida seja eu mais sábio do que esse indivíduo, no fato de não julgar que conheço o que não conheço. O famoso "só sei que nada sei". Vemos então que Sócrates acabou fazendo inimizades com importantes figuras de seu tempo, o que acabou praticamente colocando um alvo sob suas costas, mas não parou por aí. Após os políticos, encaminhei-me aos poetas, os trágicos, os autores de ditirambos e os demais, pensando que junto a eles demonstraria mediante prova efetiva ser menos sábio do que eles. Assim, tomando seus poemas que me pareciam deles ter exigido maior cuidado para sua elaboração, perguntei-lhes por seus significados, com o fito de ao mesmo tempo deles aprender algo. Sinto-me envergonhado de dizer-vos a verdade, senhores, porém deve ser dita. Quase todos os presentes, espectadores, poderiam ter explicado os poemas melhor do que aqueles que os haviam composto. Assim também no caso dos poetas, não tardei a descobrir que aquilo que compunham, não compunham com base em sabedoria, mas devido a algum talento natural e por força de inspiração, como os profetas e os que proferem oráculos, uma vez que estes também dizem muitas coisas admiráveis, sem ter qualquer entendimento do que dizem. Evidenciou-se para mim que os poetas haviam tido uma experiência semelhante. Paralelamente a isso, notei que eles, em função de sua poesia, julgavam-se os mais sábios dos homens também em outras matérias, nas quais não eram. Aqui está uma das mais belas críticas de Sócrates, no meu ponto de vista, em relação àquelas pessoas que, por serem excepcionais em uma área ou assunto, julgam-se automaticamente sábias em praticamente qualquer outro assunto, o que muito raramente é de fato a realidade. Aqui vemos que Sócrates acabou gerando inimizades tanto com os sofistas da época, que eram as pessoas pagas para ensinar a argumentação para praticamente qualquer coisa, não importando se era verdade ou não, contanto que fizesse com que as pessoas concordassem ou apoiassem o discurso proferido. Frente às suas acusações, Sócrates deixa claro que está atuando segundo seu Deus e que, para ele, simplesmente não existe outra alternativa que não seja seguir perseguindo a verdade. E, assim, mesmo na hipótese de me absolverdes agora e não serdes convencidos por Anito, que afirmou que ou não devia eu simplesmente ter sido submetido a julgamento, ou, se fui,
tenho que ser executado, uma vez que, se eu for absolvido, vossos filhos serão todos inteiramente arruinados por se dedicarem a praticar o que ensino. Se me disserdes à guisa de resposta a isso, Sócrates, nesta oportunidade não agiremos segundo o que diz Anito, mas te deixaremos ir sob a condição de que não dependas mais teu tempo nessas investigações, e não te devotes mais à filosofia, sendo que se fores pego em flagrante assim fazendo, morrerás. Se me absolvesseis sob tal condição, declararia a vós: homens de Atenas, contais com meu respeito e minha amizade, mas acatarei ao Deus, de preferência a vós, e, porquanto durar minha existência e for eu capaz de prosseguir, jamais renunciarei à filosofia. Certificai-vos de que assim o Deus me ordena fazer, e creio não haver nenhum outro maior benefício concedido a esta cidade do que o serviço que presto ao Deus, pois tudo o que faço em minhas andanças é vós instar, jovens e velhos entre vós, a não zelardes por vossos corpos ou vossas riquezas, mais do que pela perfeição possível de vossas almas. Tem um outro trecho no qual Sócrates expõe para todos no julgamento sobre como ele aceita sua sentença de morte de cabeça erguida, visto que não traiu a verdade, enquanto que enxerga uma consequência muito pior para seus acusadores. Mas, senhores, não é difícil escapar da morte. É bem mais difícil escapar da perversidade, já que esta corre mais celeremente do que a morte. Lento e velho como sou, fui agora apanhada pela corredora mais lenta, enquanto meus acusadores, astuciosos e rápidos, foram apanhados pela corredora mais veloz, a perversidade. Irei embora agora, condenado por vós e sentenciado à morte, mas eles daqui sairão condenados pela verdade, por perversidade e injustiça. Aceito minha pena e eles aceitam a sua. Talvez isso tivesse que ser assim, e penso que está bem. Acusado de ateísmo, sendo que tudo o que fazia era por Deus, mesmo que não conseguisse dar um nome a esse Deus, acusado de corromper a juventude, sendo que a única coisa que fazia era desenvolver as virtudes dos jovens, Sócrates foi então sentenciado à morte, mantendo-se firme a seus ideais e morrendo defendendo sua missão maior, algo que voltaríamos a presenciar alguns séculos mais para frente. Não é à toa que o julgamento de Sócrates é colocado como um dos momentos mais importantes de toda a história da filosofia. Que busquemos ser mais como Sócrates, buscando a verdade e sendo fiéis a nossos ideais, não nos deixando levar por argumentações baratas e por supostas verdades movidas por interesses duvidosos. Fica aqui a minha resenha e recomendação para esse importantíssimo livro, Apologia de Sócrates. Curta, comente, se inscreva e ative as notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. Até lá!